a Deus. Vamos buscar o nosso Senhor, porque quando Ele se manifesta é tão bom, né? A gente estava feliz da vida aqui no louvor, buscando o nosso Senhor. Abra sua Bíblia aí no Salmo 84. Salmo de número 84. Bem conhecido aí. Amém. Eu vou olhar porque eu nunca olho aqui para trás a arte que o Joe fez. Eu nunca sei. Amém. Salmo de número 84, do verso 1 ao 10, diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvar-te-ão sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Só até aqui. Senhor, nós te agradecemos pela bênção, Senhor. Nós percebemos a tua visitação já nesta manhã aqui neste lugar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado em nossos corações. E o nosso desejo, Senhor Deus, é te alegrar, Senhor Deus, em tudo que nós fazemos, Senhor. Fala, Senhor Deus, nesta manhã nos nossos corações, Senhor, para sabermos, Senhor Deus, com toda certeza aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O título é A Alegria da Confiança. Esse é um salmo dos coraitas. Os coraitas eram uma família da tribo de Levi, e eles eram responsáveis pela adoração no templo, eles eram responsáveis pelo sacrifício, pelos cuidados. A tribo de Levi ficou tão marcada pelo seu trabalho, que até hoje, se você perceber, tem algumas igrejas que o grupo de louvor, o pessoal chama de levita. Os levitas, né? Para hoje, para nós não tem mais levita. Levita é quem era da tribo de Levi. Mas era um nome tão forte e conhecido, né? Uma tribo tão conhecida por esse trabalho, que até hoje se fala os levitas. E este salmo, ele foi escrito por esses, né? Pelos descendentes de Corá. Se você pegar na história, você vai lembrar, e até o pastor comentou alguns dias atrás, que Corá, Datã e Abirão, eles se murmuraram contra a liderança de Moisés e de Arão, e a terra abriu e eles entraram, caíram dentro da terra e morreram. E aí agora nós vemos que essas pessoas que escrevem, esse salmista aqui, ele é um descendente de Corá. Então para nós já cabe uma lição, porque eles poderiam ficar olhando para trás, olhando para o ascendente deles, aquele que foi engolido, e falar que nada valia mais a pena. Eu não sei que época que era aqui, se Corá ele foi pai, avô, bisavô desses que estavam aqui agora, mas eles poderiam ficar olhando para trás e falar: olha, como é que pode, a terra engoliu ele, para que eu vou confiar em Deus, para que eu vou seguir a esse Deus? Mas o que nós vemos não é isso. O que nós vemos é um salmo escrito onde demonstra a confiança nesse Deus.
Então já cabe como ensinamento não deixar que as coisas que aconteceram de ruins, de mal na sua vida, bloqueiem aquilo que Deus quer fazer através de você. Às vezes nós ficamos presos ao que foi ruim e nós não nos apegamos ao que é bom. Nós não deixamos Deus trabalhar, porque Deus vai trabalhar e a gente... porque já aconteceu isso uma vez. Olha, aconteceu aquilo certa vez, eu não posso mais fazer, porque já viu. E a gente começa a apresentar toda uma lista de problemas ao Senhor, quanto que nós poderíamos estar confiantes e sabendo que Ele tem feito tudo por nós. Assim, pela história, eram os coraitas, né? E este salmo de número 84 é uma das canções mais lindas que nós vemos no livro de Salmos. Nós cantamos aqui, né? O pardal encontrou casa. Eu não sei se aquela outra música, né? Que é a alegria na casa do Senhor. Eu não sei, eu não vou cantar, irmãos. Não vou prejudicar os ouvidos dos irmãos, né? Mas eu não sei se também nasce deste salmo, porque esse salmo tem tudo a ver com a casa do Senhor. Mas nós vemos que é um salmo lindo, onde eles cantavam, e o trabalho desse salmista, um dos descendentes de Corá, foi tão lindo, que nós cantamos até hoje. Nós nos alegramos com este salmo, porque a nossa alegria, conforme nós vamos falar aqui, a nossa alegria, ela vem da presença do Senhor, ela vem da confiança no Senhor, e ela vem do propósito no Senhor. É daí que parte a nossa alegria. Ela não pode partir de outro lugar, de outra coisa, porque senão nós não vamos ser felizes completamente. Muitas pessoas se enganam achando que quando acontecer tal coisa eu vou ser feliz. Quando eu fizer isso eu vou ser feliz. Irmãos, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela vem do Senhor. Independente da posição que nós estivermos na sociedade, independente de saúde, de doença, de alegria, de tristeza, né? De recursos, de pobreza, se a nossa alegria for baseada nisso, nós vamos viver uma vida parecendo uma montanha russa. E nós vamos ficar nessa, ora está feliz, ora está alegre, agora está muito triste. Por quê? Porque deu alguma coisa errada. Agora está feliz, por quê? Porque agora comprou não sei o quê. Nossa alegria não pode ser baseada nisso. E o salmista aqui, ele vai mostrar para nós que a alegria deles era o Senhor. A alegria deles era o Senhor. E no primeiro verso aqui, do 1 ao 4, ele vai falar sobre a alegria na casa do Senhor. O pastor comentou aqui, às vezes as pessoas não vêm. Por que elas não vêm? Será que não sente alegria na casa do Senhor? Será que não tem prazer de se movimentar, de acordar? Falou, hoje é dia de ir para a igreja, Deus vai falar comigo. O louvor hoje foi maravilhoso, não foi? Foi maravilhoso, Deus dirigiu e foi maravilhoso. Mas às vezes eu percebo que parece que as pessoas elas não têm essa vontade de buscar ao Senhor, de glorificar aquele que fez tudo por nós. E o primeiro diz assim, Salmo de número 1, 84, 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Os judeus, eles exaltavam este lugar. O lugar do templo era o lugar que eles iam buscar. Algumas vezes ao ano eles tinham que ir para Jerusalém, também chamado de Sião, esse lugar. Então eles iam para lá para buscar ao Senhor. Tanto que quando Salomão terminou o templo, diz que os sacerdotes ali, o pessoal que estava ali, eles não poderiam parar em pé, de tal glória que foi manifestada naquele lugar. E segundo as Crônicas 6:20, diz assim, estejam os teus olhos, isso é Salomão falando, estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual dissestes que nele porias o seu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Tanto eles acreditavam na manifestação do Senhor naquele lugar, que eles faziam orações voltadas para o templo, para que o Senhor ouvisse as orações. Então esse salmo, ele começa abrindo, falando da casa de Deus. É logicamente que Deus não está preso naquele lugar, mas é um lugar onde eles iam e esse Senhor se manifestava, é onde eles iam
e ali eles ofereciam sacrifício juntos, eles iam em romaria para lá, passando pelas dificuldades para buscar o Deus deles, para naquele momento ali estar com ele, com o Pai, ali naquele lugar onde Deus estipulou que seria o templo. Olha que maravilhoso. E no 2, e ele fala, né, eu imagino, quando ele chegava ali no templo, ele passava por tudo e ele chegava, né, e ele diz assim, ó, a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Se eu fosse pensar no templo hoje, eu ia falar que os átrios do Senhor era a área ali do quintal, já começa ali, do quintal da igreja. Se é que eu posso falar quintal. Não sei se tem outra palavra. Mas quando a gente passa do portão para dentro, são os átrios do Senhor. Então ele já passava, o coraíta, né? Ele olhava ali, o salmista, ele olhava aquilo que acontecia na vida dele. E ele retrata neste salmo, que quando ele passava ali por aquele lugar, a alma dele já desfalecia, porque ele ficava na expectativa do que Deus vai falar. Eu não sei se você sente isso quando você vem para a igreja, mas eu sinto falando, o que será que Deus quer falar com a gente hoje? Qual é a direção que Ele vai me dar? Na igreja eu já tive direções para tudo e quanto é coisa na minha vida. Com base na palavra pregada, eu tomei decisões que impactaram a minha vida. Então eu tenho expectativa por esse momento, porque eu sei que além de tudo, além de se o pregador não for aquele grande pregador, mas eu sei que Deus é quem fala, e em uma palavra Ele vai ministrar no nosso coração. Então o salmista, ele passava por aquelas portas, e ele já sentia aquela ansiedade, aquele desejo da manifestação pelo Deus vivo. Tanto que ele fala, que até é engraçado assim, mas ele fala assim, o meu coração e o meu corpo cantam. Coração e corpo não cantam, não é verdade? Já viu um coração cantando? A gente canta com a boca. Mas o corpo dele demonstrava uma adoração tão profunda, uma vontade tão profunda de adorar ao Senhor, que ele relata aqui que a boca, né, que o coração, e o corpo dele já manifestavam a vontade de adorar a Deus. Olha que lindo, irmãos. Olha que lindo. Todas as ações, elas iam para a adoração ao Senhor. Jesus, ele falou, quando repreendia algumas pessoas, ele falou que a boca fala o que tem no coração. E é uma verdade. Jesus não ia, né, falar uma coisa ali à toa. Ele falou isso e é uma verdade. Então o nosso coração, ele vai externar aquilo que está, a nossa boca vai externar aquilo que está no nosso coração. Então, que nós possamos olhar para este salmista aqui, e ver o que ele vivia, a expectativa que ele tinha, quando ele passava pelas portas ali, e viver o melhor de Deus na vida. Que a sua vida, que a minha vida seja essa, igreja. Viver na expectativa da manifestação de Deus. O salmista cantava do mais profundo da alma dele. Glória a Deus. Deus se manifesta nas nossas vidas. Naquele tempo era no templo, mas hoje Deus tem se manifestado na igreja também. Aqui é um lugar, não pelas paredes, mas aqui é um lugar consagrado, um lugar onde foi destinado para nós estarmos em adoração. As paredes não fazem a igreja, quem faz a igreja sou eu e você. Nós somos a igreja do Deus vivo. É isso que nós esperamos de manifestação do Senhor. Não adiantaria nada este lugar, não adiantaria nada esses peregrinos eles saírem de onde eles estavam e passar por todo tipo de situação para chegar num lugar onde Deus não falava. Eles só iam até lá, porque Deus falava com eles. Você só vem até aqui, porque Deus fala com você. Senão não teria graça nenhuma você se levantar no domingo de manhã e para um lugar que não acontece nada, que Deus não fala, que a promessa não chega. Que nós tenhamos a mesma expectativa desse salmista. E ele continua no 3 falando sobre a casa de Deus. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhos. Um lugar perto do altar,
ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Nessa versão NVI, ela fala diferente aqui, porque ela trata aqui, ela fala que o pardal achou um lar. As outras versões falam que o pardal encontrou uma casa, achou uma casa. Eu peguei várias versões para olhar e ele fala casa. Mas eu fiquei refletindo na questão de casa e lar. Casa é um lugar que a gente constrói com dinheiro, a gente trabalha, né? No meu caso, financia até Jesus voltar, né? Tá pagando a casa, vai pagando, até o dia, né? Que der, vamos pagando a casa. Glória a Deus pelos bancos que emprestam dinheiro, né? Ainda que cobrem muito caro por isso. Mas ele fala aqui lar. E lar não é uma coisa que se constrói com dinheiro. Lar é um lugar para nós, os crentes, que a gente constrói ele com oração, que a gente constrói ele com amizade, que a gente constrói ele com comunhão, que a gente constrói ele com suporte para quem precisa de nós. Isso é um lar. Lar é o lugar que você quer voltar depois de um dia de trabalho, que você, quando vai viajar, você não vê a hora de estar lá de novo, de voltar, de você ver seus parentes. Isso é um lar. E quando ele fala de lar, ele fala da casa de Deus, que um pardal achou um lar. Irmãos, um pardal é um pássaro, acho que é o mais simples que existe, é um pardal. E ele fala que na casa de Deus, o pardal encontrou um lar. Isso nos leva a entender que, desde os mais simples, pode encontrar um lar na casa de Deus. E ele fala que a andorinha, ele encontrou um ninho para si. Ela encontrou um ninho para si. A andorinha já é mais robusta, né? Isso mostra que todos têm lugar na casa de Deus. Todos têm lugar no templo. Mas ele fala uma coisa mais linda ainda, que eles encontraram um lar perto do altar. Olha que lindo, irmãos. Perto do altar. Altar nos leva a pensar em sacrifício, a adoração, a exaltação do nome de Deus. E ele usando essa metáfora, porque não é bem para o pardal e para a andorinha. Pode ser para eles também, mas isso é para nós. Isso é para nós. A igreja, a casa de Deus, é um lugar onde nós levamos a nossa família. Que os nossos filhos possam encontrar-se perto do altar, que eles possam ser criados perto do altar, que a nossa família esteja perto do altar, porque essa é a finalidade da casa de Deus, reunir pessoas para o adorarem, para estarem perto do altar. Circunstancialmente, nós estamos aqui hoje. Eu acho que nós vamos ter uma história muito mais linda do que nós pensamos ainda. Mas nós vamos estar em outro lugar, porque a igreja sou eu e você. Se nós destruirmos essas paredes e fizermos aqui uma tenda de adoração, vai ser um lugar onde tem um altar, vai ser um lugar onde tem louvor, vai ser um lugar onde nossos filhos crescem, vai ser um lugar assim, um lugar de família. A casa de Deus é um lugar de família, e a igreja ela é vencedora. A igreja, se você estiver na igreja, ser a igreja, você já é vencedor, porque Jesus, quando ele falava para Pedro, ele falou: tu és, verdadeiramente eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é o lugar mais seguro da terra. Há uma confusão, porque alguns falam que a igreja foi estabelecida sobre Pedro. Mas se ela fosse estabelecida sobre Pedro, ela já teria caído no começo, porque Pedro mesmo negou Jesus, ainda que fosse um homem de Deus. Mas quando ele fala, e os professores de português me corrijam, está ali uma. Quando ele fala sobre esta pedra, ele fala sobre si, é isso mesmo? É isso? Porque se ele fala sobre essa pedra, ele estava falando para Pedro. Mas quando ele fala esta pedra, ele fala de si, o que está mais perto dele.
No grego também há diferença, porque a pedra que ele fala de Pedro é Petros, e a pedra de Jesus é Petra, é rocha, é inabalável. Então, a igreja ela é mais do que vencedora, porque ela está construída em Jesus, e Jesus é todo poderoso, nada pode tirar o poder dele, nenhum império vai tirar o poder de Jesus. Não se preocupe, porque os impérios eles vêm e vão. Agora é a vez da China, e vai ser a vez de outro, mas a igreja está sobre Jesus, e ela não vai parar. Eu conheci um missionário, um homem de Deus, que já passou para a glória, e ele ficava, quando a igreja era proibida lá pelos lados da Polônia e tudo, ele era bem senhor, né? E ele era um menino naquela época, falou que eles ficavam dentro da caverna, e ele era menino, era mais menino, o pessoal falava para o mais menino, ó, você olha, se vem a polícia aí, se vem o exército, e ele ficava ali, ó. Irmão, se ainda que nós não tivermos este lugar, nós temos Jesus e nós nos ajuntamos como igreja, nós somos a igreja que não passa. Você está no melhor lugar, a igreja é o lugar mais seguro da terra, glória a Deus. Colossenses fala num versículo que eu gosto muito, nós estamos escondidos com Cristo em Deus, ninguém pode chegar até nós, se não for permissão do nosso Deus. E ele fala no 4, como são felizes os que habitam em tua casa, louvar-te-ão sem cessar. Feliz é quem está na casa do Senhor. Eu não sei o que seria de mim sem estar na casa do Senhor. Eu não imagino a minha vida longe desse movimento de igreja, longe de buscar a Deus. Não tem sentido nenhum uma vida longe do Senhor. Tanto é que no Salmo 122, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha a alegria de estar na casa. A igreja, a casa do Senhor pode ser de diversas formas, irmãos. Tem gente que adora ali numa árvore, debaixo de uma árvore. Ali se torna uma igreja. O GC lá na sua casa é uma igreja. Ali está estabelecida uma igreja de Deus. Todo mundo se reuniu para buscar. Há igrejas ricas e há igrejas simples. Mas o fato é que todos que estão ali são felizes por causa que buscam a Deus. Glória a Deus por isso. Houve um movimento no passado, aí recente, mas ele é antigo, tá? Eu vou te mostrar porque ele é antigo. Você já ouviu alguém falar que não precisa de igreja porque ele é a igreja? Às vezes esse movimento vem, né? Nós somos a igreja, isso é uma verdade. Mas não é que nós não precisamos de nos reunir como igreja. A carta aos Hebreus, capítulo 10, 25, diz assim, ó, não deixando de vos reunir como igreja. Algumas versões vai estar assim, não deixando a vossa congregação. E eu vou confessar para vocês que no começo eu não entendi esse versículo corretamente. Quando eu entendi, a primeira vez que eu li assim no começo, eu entendia, não deixando a vossa congregação, eu pensava que a congregação era um lugar físico. É um lugar físico. Pode ser também, e vai ser, né, um lugar físico onde nós estaremos. Mas não é a igreja em si. É o lugar onde os crentes se reúnem. Então ele fala assim, ó, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns. Ó, já tinha uns lá que já não quero ir para a igreja. Não, eu sou a igreja. Mas encorajemo-nos uns aos outros. Olha bem, irmãos, para que você está aqui? Para encorajar o seu irmão que sofre, para ser encorajado no dia que você está angustiado, para louvar a Deus juntos. Talvez no dia que você estiver orando, alguém vem e ora por você e fala alguma coisa que você falando, só pode ser Deus respondendo. É esse encorajamento, por isso que Deus quer que nós estejamos juntos como igreja reunidos. Por isso que o salmista ele ficava doido para ir na casa de Deus. Falou, estou louco para ir lá, eu quero ir lá. Eu preciso passar nas portas já da igreja aqui, né? A gente passa aqui, ó, o portal da igreja Abrace. Já passa ali, pelo portal ali, falando, nossa, eu estou na casa de Deus. Nós temos as nossas dificuldades, mas aqui é a casa de Deus. Aqui é um lugar onde Deus se manifesta. Então, você está aqui, lembre-se, você é uma bênção. Você precisa encorajar alguém. Você precisa falar para alguém. Às vezes vai ter alguém cabisbaixo, falou, vem aqui, vamos orar. Que nós tenhamos essa percepção.
Você não vem aqui à toa. Tem um propósito de Deus na sua vida. Amém? Tem propósito para você. E ele continua, e agora do 5 ao 9, ele vai exaltar essa caminhada que eles faziam para ir à casa de Deus. Do 5 ao 9, eu vou ler um por um, falando aqui, eu não vou ler de uma vez não, mas eu vou ler os 5 aqui, ó. Como são felizes os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração. Nunca a caminhada é fácil, né? Esses que falam que vem para Jesus e você nunca mais vai ter problema, né? A gente sabe que é um apelo bonito, mas não é verdade. Os problemas, eles vêm. Muda a nossa forma de lutar. Porque aí nós vamos ter a arma certa para lutar na hora certa, para estarmos na posição certa. A vida é cheia de morros e de vales, situações que tiram a nossa paz, que tiram as nossas forças. Não é assim? Às vezes perdemos todas as forças. Pessoas se suicidam, porque elas chegam num nível de perder tanto a força, elas não acreditam mais em nada, nem nelas, nem em ninguém, e elas dão cabo da própria vida. Assim é, muitas vezes. Mas a palavra de Deus está falando aqui, que são felizes os que em ti encontram força. Porque em nós mesmos, se nós buscarmos essa força, nós não vamos ter. Nós não vamos ter. Mas dia menos dia nós vamos falhar. Não tem dia que nem a gente não aguenta nem nós mesmos. Você já acordou assim falando, hoje eu não estou azedo. Não aguento nem eu mesmo. Não é assim? Mulher é mais assim, né, do que homem, né? Mulher é mais assim. Às vezes elas variam mais do que os homens. Mas nós variamos também. Então a nossa força não pode vir de nós. São felizes os que encontram força nele. Paulo, ele falou que a fraqueza dele, né, o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Olha bem, irmãos, quando nós estamos fracos, ainda é o melhor momento ainda para nós falarmos, Senhor, eu estou fraco, eu não aguento nada, eu preciso de uma força que só o Senhor pode me dar. Eu não tenho como encontrar, eu não tenho alento, às vezes, no meu próprio coração. Eu preciso de Deus que me dá força nas fraquezas. Esse evento aqui, quando Paulo falou isso, é porque Deus respondeu para ele, a minha graça é suficiente para você. E aí ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Então não tenha medo de ser fraco, tenha medo de não encontrar força em Deus. Então quando está fraco, ainda é melhor ainda de buscar força no Senhor, para Ele dar as saídas que nós precisamos, a força que precisamos. E aí ele diz assim, continua nessa trajetória aí para o templo. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Olha a dificuldade que eles tinham. Eles passavam por um vale. Esse vale de Baca, também você vai encontrar como um vale árido. Um lugar seco. Eu imagino, quando lendo isso, já viu lá geralmente no Nordeste, que nós vemos lá no sertão mesmo, onde a terra é cortada assim, porque não tem água, não passa nada lá, eu não sei como é que chama, é bem árido mesmo. Eu imagino um lugar desse, um lugar árido, sem vida, sem árvore, sem nada, que você olha assim, aquele sol escaldante, né, que você fala assim, não quero nem botar o pé ali, para andar ali naquele lugar de tão quente que está. E a palavra de Deus diz que eles passam por esse vale. Não falou que eles cortam o vale, mas falou que eles passam o vale. E ali, né, eles encontram dificuldades. E muitas vezes, ao encontrar uma dificuldade, o que nós fazemos? Murmuramos. Murmuramos. Ao invés de nós pedirmos as bênçãos do Senhor sobre nós, nós murmuramos. E sabe, quando nós murmuramos, nós estamos fazendo uma oração contrária. Ao invés de ajudar, não vai ajudar nada. Isso não agrada o coração de Deus. Corá, Datã e Abirão foram engolidos porque murmuravam. Olha a situação. Deus não se agrada disso. Mas o que nós podemos fazer é orar para que Deus dê a água naquele lugar.
para que Deus abençoe o lugar. Talvez você está numa zona árida da sua vida, um lugar difícil da sua vida. Ao invés de voltar para trás e falar, Deus, por que eu estou, né? Porque eu sou teu servo. Essa questionamento não adianta em nada. Mas nós podemos orar para que Deus mande água para aquele lugar, para que aquele lugar não seja árido, para que a nossa casa não seja árido, o nosso trabalho não seja árido, para que os nossos relacionamentos não sejam áridos. Senhor Deus, manda água, mas manda água em abundância. E é assim que Deus fez aqui neste lugar. O lugar foi transformado porque a palavra diz que eles passam pelo vale de Baca, o vale árido, mas eles fazem daquele lugar um lugar de fonte. E aí que está o negócio, igreja. O lugar que você passa é abençoado, porque você ora, né? A gente lá tem uns crentes lá onde eu oro, a gente fala, essa empresa aqui só está boa assim, porque tem uns crentes que oram, senão não ia estar boa assim não. Só tão boas as coisas porque você ora, porque era árido e Deus derramou, mas você não parou a sua caminhada, você não voltou para trás, você enfrentou o vale e Deus mandou água naquele lugar. E mandou tanta água, relatada aquele, Deus mandava tanta água, porque fazia até cisterna onde eles estavam, faziam verdadeiras piscinas ali, onde a água era retida. Olha bem, irmãos, do lugar onde era árido, não tinha nada, não tinha esperança, não tinha vida, Deus mandava água, e ali eles se saciavam e continuavam a caminhada para adorar a Deus. A caminhada não acabava, continuavam. E eles prosseguiam, diz o 7, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresenta a Deus em Sião. William Taylor, teólogo, disse assim: cada dificuldade ultrapassada aumentava a coragem e o vigor. Olha, irmãos, cada dificuldade é para aumentar a sua coragem e o vigor. Te faz melhor, te faz mais forte, te faz um adorador melhor. Lutar para adorar, olha. Irmãos, a igreja, sabe que não é diferente? A gente vem, a gente contribui, a gente trabalha, a gente vem com o nosso tempo, a gente passa dificuldade para buscar Deus. Não é assim? A gente investe dinheiro. Aí esses dias um primo meu estava reclamando, ele falou, entraram lá na igreja e roubaram o som da igreja. Eu falo, a igreja luta para pregar o evangelho, luta contra o ladrão, luta. E nós vamos lutando. Mas em cada dificuldade, nós ficamos mais fortes. Nós vemos a mão de Deus operar. Até hoje eu não sei se essa igreja seria o que é se não fosse roubado a instalação elétrica. Eu não sei. Depois daquele negócio aconteceu tanta coisa, que ficou uma coisa doida, que ia entrar do jeito que estava a igreja. Só tinha que tirar a tinta verde, né? Só a pintura verde que não ia ter, ia entrar para dentro. Daqui a pouco, foi ter que fazer toda a instalação, apareceu parede, foi aparecendo tanta coisa, igreja. Deus deu mais força para nós ainda. E Deus, no meio disso, mandou mais recursos ainda, que até hoje nós temos história para contar, que não sabemos de onde veio. E glória a Deus. Desde coisas mais simples, de você estar aqui trabalhando, alguém trabalhando e alguém mandar um bolo, mandar uma comida para quem estava trabalhando. Coisa simples, mas é o amor de Deus. Então nós vimos, no meio disso, a mão de Deus. A gente olha e fala que não passou por nada, né? A gente olha o salmista falando, fala, nunca passei por isso. Passou sim. E vai vendo a história da sua vida, que você passou sim, e você está mais forte. E se você está passando, pode ter certeza, lá na frente vai estar mais forte, porque você prossegue o caminho de força em força, com o único objetivo, servir ao Senhor, buscar ao Senhor. E aí ele fala, quando ele chega, porque é bonito, ele fala da casa, ele fala do caminhar dos peregrinos, e ele, no verso 8, ele dá a entender que é quando eles chegam ali. Ouve a minha oração, ó Deus, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. E aí tem assim, se você estiver lendo na sua Bíblia, vai estar assim, pausa. Pausa sugere uma reflexão. Eles cantavam e paravam, e refletiam sobre aquilo que eles estavam cantando. E ele sabia que aquele lugar
onde os peregrinos passavam, onde que os coraitas, trabalhavam com afinco ali, era um lugar propício para Deus se manifestar. Lugar propício para Deus se manifestar. E ele sabia que Deus naquele lugar ia ouvir a oração dele, ia falar com ele. Eles confiavam em Deus e ali o seu coração descansava. Irmãos, muitas das coisas que nós sofremos é falta de confiança em Deus. Nós temos dificuldades sobre o futuro porque nós não confiamos muitas vezes em Deus. Nós queremos resolver o futuro. Não é privilégio só meu, eu acredito, não. Às vezes eu me encontro assim também, eu quero resolver amanhã. Eu quero já dar conta de amanhã, como é que vai ser. E eu muitas vezes eu oro a Deus e paro a oração e falo, mas eu estou orando a Deus, eu preciso confiar também naquilo que eu estou fazendo e confiar que Ele é um Deus que vai enviar a resposta. Não uma vida no automático. Deus vai enviar a resposta. E eu queria finalizar no verso 10, falar um pouco sobre esse verso 10. E eu dei até um título só para o verso 10 chamado Alegria no Propósito. Alegria no propósito. Diz assim o 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Paulo foi um homem que conquistou muitas coisas. Paulo, ele teve uma posição boa ali no momento que ele viveu. E ele falou que em determinado momento ali em Filipenses, ele falou que ele considerava tudo que ele conquistou como esterco, que não serve para nada. Tudo que ele conquistou aqui como esterco, porque o que ele queria ver mesmo era a glória de Deus. E como eu vejo esse verso aqui, eu vejo que ele está relatando que eles são felizes, porque eles têm um propósito de amar a casa de Deus. Eles têm um propósito de amar a igreja, de estar na igreja, de ver vidas transformadas, de ver o ensino da palavra, de ver de um templo, né? Eu falo igreja porque estamos nos tempos de hoje também, mas de ver uma igreja acolhedora. Olha o propósito. Nós temos que pegar o nosso propósito, né? Que nós temos propósitos. Talvez você tenha um propósito de fazer uma faculdade, uma pós, alguma coisa, de construir, de comprar a sua casa, um propósito de alguma coisa, isso é bom. Mas isso são propósitos passageiros e locais. O propósito maior das nossas vidas é esse, de ter essa alegria de estar na presença do Senhor, como um propósito perene, que nunca passa, que Ele continua. Nós vamos saber que a nossa vida tem esse propósito quando nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, nos alegrarmos. Quando você se alegrar 100%, falou, eu quero estar na igreja, eu não posso perder isso não. Eu quero estar ali porque Deus se manifesta, meus irmãos estão lá, eu quero estar nesse lugar. E isso é ter uma vida com propósito. Não é coisa passageira. Passageiro é o nosso trabalho. Eu fiz faculdade de TI e aquilo que eu aprendi alguns anos depois não serve para muita coisa não, já mudou tudo. Tem coisa lá que eu tive que suar para aprender que se eu pôr no ChatGPT ele já faz pronto para mim. Não estou falando para você não estudar, viu? Estuda, porque se acabar a luz, você tem que saber responder as coisas sem um ChatGPT, né? Mas nós vemos que a tecnologia ela vai, o propósito do mundo ele passa. E eu vejo essas pessoas, eu queria falar um pouco dessas pessoas, dos coraitas. Os coraitas, eles eram da tribo de Levi, como eu já falei. Eles eram porteiros do templo. Eles ficavam ali, cara crachá, né? E passou, já vi ali, não sei como é que era, o que trouxe, qual que é o seu sacrifício, o que está fazendo, se veio com a roupa certa, se não veio, não sei. Mas o ofício deles, designado pela lei, é que eles seriam porteiros do templo. De geração em geração eles cuidariam do templo. Então não é à toa, quando ele escreve e diz assim, é melhor um dia nos teus átrios,
Vou pegar só a segunda parte. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus. Não é à toa que ele escreve isso. É porque ele era porteiro da casa de Deus. Ele trabalhava no templo. Ele ficava ali cuidando das coisas. E nós vemos que ele tinha tanto propósito naquilo que ele fazia, no chamado de Deus, que ele não largava aquilo por nada. E é isso, é um bom propósito. Quando nós sabemos que nós temos algo definido na nossa vida, pode te chamar para fazer o que quer, podem falar o que quiserem, mas nós continuamos naquilo que nós temos como verdade para nós. E é isso que é a definição de propósito, é o que direciona toda a nossa trajetória existencial. Tudo que define essa trajetória é o nosso propósito. E que o nosso propósito possa ser que nem os dos coraitas. Eu tenho algo para fazer na casa de Deus. Eu tenho um chamado de Deus. E eu quero cumprir esse chamado. Se você lembrar de Neemias, ele chorou porque Jerusalém estava destruída, estava acabada ali. Ele pediu para o rei autorizar ele foi. E ele começou a trabalhar. E foi um trabalho árduo. Ele trabalhando ali, o que aconteceu? Começaram a se levantar. E é assim mesmo. O pastor falou aqui, há uma guerra. O diabo não quer o seu sucesso, não quer a igreja bem, ele quer acabar com você. Há uma guerra. O diabo queria Jerusalém destruída. E o que aconteceu? Levantou homens então para chamar Neemias. Vamos encontrar Neemias. O que eles queriam? Dar cabo da vida de Neemias, parar a obra, parar o projeto. E sabe qual a resposta de Neemias? Por isso enviei-lhes mensagens com esta resposta. Mensagens, foram várias. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Isso é propósito, igreja. Isso é coisa de quem sabe para que Deus chamou. Não anda sendo levado pelos ventos, não. Mas é uma pessoa que tem propósito. Deus me chamou e eu vou fazer. Eu não quero saber o que vai me custar. Isso é Deus que me falou. Olha esse homem. Ele não era só obrigado a estar na porta. Como ofício ele era obrigado. Mas ele tinha prazer em estar fazendo isso. É isso que define o propósito, não é uma obrigação, é um estilo de vida, é algo que nos move, que move o nosso coração, é o propósito das nossas vidas. Se Neemias não tivesse propósito, ele teria perdido a vida. Olha bem, irmãos, teria perdido a vida. E muitas vezes nós não morremos, mas também não vivemos o propósito de Deus para nós. Muitas vezes a terra não abre para engolir quando a gente murmura, mas nós também fazemos isso. E Deus está falando conosco. O propósito que Ele colocou no seu coração. Cumpra o propósito que Ele colocou no seu coração. Não importa se aos seus olhos é grande ou pequeno. Não importa o que os nossos olhos acham. Importa que Deus colocou isso no nosso coração para ser cumprido. Se o propósito da sua vida for servir, buscar e adorar a Deus, você sempre vai poder dizer, como o último verso deste salmo aqui, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Viva o propósito de Deus na sua vida, viva isso com intensidade, tenha prazer naquilo que você faz, não desanime, porque Deus está cuidando de tudo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.